Oi, gente, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre o tecido adiposo marrom. Nós sabemos que no nosso organismo existem basicamente dois tipos de diferenciação de tecido adiposo. O tecido adiposo branco e o tecido adiposo marrom. Esse tecido adiposo tem a característica, ele é chamado de tecido adiposo marrom, porque ele apresenta à microscopia aspectos em que ele tem mais organela, mais mitocôndria presente e, portanto, ele tem um aspecto, uma coloração mais escura quando observada ao microscópio. Muito bem, qual a importância do tecido adiposo marrom para um indivíduo que tem excesso de peso e obesidade? Quando nós todos nascemos, a gente apresenta esse tecido adiposo marrom em maior quantidade, bem diferenciado, principalmente na região do pescoço, essa região subescapular entre os dois ombros e lá na região lombar. Esse tecido adiposo marrom ele é responsável por, principalmente em neonatos, em nenéns recém-nascidos, pela produção de calor. O tecido adiposo marrom, ele a partir da gordura, a partir da energia da gordura, ele forma calor e equilibra o sistema nosso organismo como um todo. E ele, hoje em dia, sabe-se que ele, na verdade, ele atrofia, ele diminui de tamanho, mas ele perdura durante a vida do indivíduo. E uma vez que pessoas que apresentem maior quantidade de tecido adiposo marrom vão ter, portanto, uma capacidade maior de responder, de fabricar calor a partir da gordura, portanto, apresentando metabolismos, vamos dizer assim, mais eficientes no que diz respeito à queima da gordura, à lipólise, para a produção de calor, portanto, favorecendo a um metabolismo, a uma queima energética, um gasto calórico maior. E sabe-se hoje em dia que os pacientes que têm excesso de peso, que apresentam obesidade, eles têm quantidades de tecido adiposo marrom menores. Portanto, isso abre um campo enorme de estudo para que se possa desenvolver processos e até, quem sabe, medicamentos que possam favorecer, que possam contribuir para aumento de tecido adiposo marrom. Mas, sem dúvida, algo que pode e que contribui para aumento de tecido adiposo marrom é o exercício físico. O exercício físico, na medida em que ele aumenta a produção de calor, na medida em que ele impacta o nosso organismo, induzindo uma maior produção de calor, mesmo naqueles indivíduos que já estão com tecido adiposo marrom mais acometidos, ou seja, em menor quantidade, o exercício é capaz, tem esse poder de induzir uma maior produção de calor. E, com isso, fazer com que esse tecido passe a funcionar de forma metabolicamente mais ativa, contribuindo, lógico, com um aumento de gasto calórico e, portanto, com uma diminuição de gordura corporal, contribuindo com o emagrecimento. Gostaram? Mandem questões que nós vamos adorar comentar com vocês. Um beijo e abraço para todos vocês.